Então, nós acabamos de falar sobre essa fuga de si e sobre esse estado que nós vamos chamar de a noite do mundo. Entendam, hoje o sufocamento da transcendência e a barbárie técnica é algo tão já enraizado, não digo nós já nascemos sobre isso enraizado, mas enraizado nessa nova civilização, que até a orientação existencial pretende-se que seja feita pelas ciências. O homem de hoje, o homem da era pós-moderna, pós-merda, pós-ideologia, ele precisa buscar o seu bem-estar com os psicanalistas, precisa viver a sua vida com uma rotina ditada pelos seus médicos, se alimentando segundo um nutricionista, seguindo as plenas orientações do seu pneumologista, do seu cardiologista, e segue-se que a orientação existencial do homem é que se tem uma vida fisiologicamente confortável, uma vida longa, mas não se sabe o que se está fazendo com essa tal vida longa, que existe um esforço tão grande para que seja tão fisiologicamente confortável ou tão saudável, não é? A palavra gatilho é saudável, não é? Não existe uma orientação existencial clara nesse conjunto de elementos. Platão diria que ele come e se exercita para que o homem veja como é o ápice do próprio corpo, porque é muito triste que o homem não veja o ápice do seu próprio corpo antes que envelheça. Ou corpo são, mente sã, nós temos uma série de orientações que tratam da saúde do corpo como uma virtude, mas hoje trata-se a saúde do corpo e a dependência da técnica, da ciência, como uma espécie de fim em si mesmo. Como se a finalidade da vida fosse ter um corpo saudável, uma vida saudável, e isso trouxesse intrinsecamente alguma coisa, mas na verdade o nosso corpo ele é um meio para que nós vivamos a vida, e nisso nós reduzimos a vida à manutenção do corpo e à exploração das nossas potências, que seriam a liberdade e a liberdade de usufruir. Isso nos levaria ao hedonismo marcusiano. Então, hoje, até a orientação existencial, ela é dependente da técnica. Aliás, o ideal é que a orientação existencial seja dependente da técnica. Vocês veem que até para desfrutar das nossas potências, vai aparecer o tal do sexólogo. Agora nós temos até um técnico para que nós possamos meter direitinho. Veja bem o ponto que chegou a coisa. Que ele vai dizer, aí o que acontece? Você pega o sexólogo e aí você coloca ele numa sala de aula e vai ensinar os adolescentes a colocar uma camisinha. Por quê? Porque é muitíssimo importante que os jovens saibam. Matou o sexo. Calma, eu já vou chegar lá. É muito importante que os adolescentes saibam colocar uma camisinha, porque eles precisam de orientação técnica até para meter. Essa que é a realidade. Aí você coloca uma borracha entre uma carne e outra,
Você já falou tudo. Mas notem que até essa exploração das potências existe a dependência de um técnico. Para tudo eu preciso de um técnico. Isso é interessante. Isso é muito interessante. Inclusive a filosofia foi reduzida à técnica nisso. Hoje está sendo reduzida a entretenimento. Ao entretenimento de um bando de adolescente aburguesado que não sabe o que estão fazendo da vida, acham que vão ser tudo intelectual. Intelectual cacete, ninguém lê o que tu escreve, ninguém liga o que tu produz, não produz porra nenhuma. Há uns merda desses. Então, a busca pela orientação existencial é algo que está sendo sufocada por essa delegação dos técnicos, né? Você delega um técnico fazer isso, fazer aquilo. Aí você foi no psicanalista, você foi no psiquiatra, foi no nutricionista, no médico, e aí você segue uma dieta extremamente regrada, igual a um boi. Boi não segue dieta? O boi não segue dieta? Então vai lá, faz o que o nutricionista está dizendo. Não a crítica propriamente a isso, mas isso como fim. Isso como fim. Uma bestialização do homem. Como se o homem fosse uma estrutura orgânica fisiológica em que a finalidade é que a razão faça a manutenção da estrutura fisiológica. Como se a sua razão, o papel dela, fosse manter o fisiológico e pronto, simples assim. Não é? É como se um animal ganhasse uma potência humana, mas ele quer manter o animal dele, ele não quer... Manter a animalidade dele. É. Vamos recolocar esses termos. É como se um animal ganhasse a potência racional, mas sentisse desconforto no exercício e aí usasse a sua potência racional para manter as suas atividades animais. É por aí. É por aí. Porque o boi não segue dieta, galinha não segue dieta. Para quê? Para manter a sua estrutura fisiológica. Para quê? Para botar ovo. Para quê? Aí vai alimentar um ser humano. Aí haverá um outro fim ao qual ela está sendo conduzida. Se a nossa finalidade, vejam bem, ó, presta atenção nessa sentença. Se a nossa finalidade é a manutenção da estrutura fisiológica, se a nossa razão só serve para a manutenção da estrutura fisiológica e nós não usamos a razão para nos guiar existencialmente, quer dizer o quê? Que alguém está nos guiando. Alguém está norteando a nossa existência. Enquanto nós estamos preocupados com... Nós estamos tratando a nossa angústia como uma neurose. Aí você vai lá no psicanalista e tal. Enquanto nós tratamos os nossos distúrbios como necessidade farmacológica, enquanto nós tratamos essa orientação existencial como manutenção da estrutura fisiológica, e não o contrário, sacrificar a estrutura fisiológica em um fim ao qual a minha razão decidiu, não é? Para isso que serve a estrutura fisiológica. Para que o homem, através da razão, execute algo que foi concebido, percebido pela razão. Não é? Porque o boizinho ele segue uma dietinha. O boi não segue uma dieta? Não é? Para ficar gordinho. Não é? O boizinho não tem dia para tomar os remedinhos dele, não toma lá o negocinho também? Então, fazer a manutenção da estrutura fisiológica em detrimento de abandono do seu repertório existencial é claríssimo sinal de bestialização, ou seja, fuga do eu. Fuga do eu. Então, porque o eu,
ele não há de orientar-se pela técnica. Porque note que a técnica é um repertório supraobjetal. E a ciência e a técnica, elas não conseguem sintetizar e explicar a experiência, como a nossa consciência consegue. Quantas ciências explicam o que está acontecendo aqui nessa sala? E eu estou sentado aqui e eu vejo a totalidade da sala, eu vejo a totalidade dos objetos, eu vejo o que está acontecendo, eu estou me comunicando com vocês. Quantas ciências são necessárias exclusivamente para descrever essa experiência? Quantas ciências então seriam necessárias para instalar-se e me orientar diante dessa experiência? Não existem ciências o suficiente para isso, porque a ciência é supraobjetal e não causal. Então, a grande verdade é que nós temos um grande volume de pessoas na nossa sociedade que simplesmente não faz nada. A manutenção da estrutura fisiológica do seu corpo é não fazer nada. A manutenção dos seus prazeres é não fazer nada. Não é? Você trabalha de segunda a sexta, chega lá sexta-feira, você toma o seu gorozinho. Você trabalha de segunda a sexta para ter dinheiro para pagar o goró de sexta. Nível Objetal. A sua vida não está orientada a nada. A sua vida não está orientada a nada. Não existe um projeto, uma projeção. Mas para que primeiro haja um projeto, anterior a esse projeto, é preciso que o eu esteja biograficamente instalado no instante. E para isso é preciso que as contradições internas do eu sejam articuladas. E sendo articuladas essas estruturas e contradições do eu vou conectar esse eu com o meu eu experiencial, ou seja, o que me aconteceu anteriormente com o meu passado. Vou fazer uma anamnese. E assim eu vou pegar esse eu do passado, olhar para o futuro e me instalar no instante. A minha personalidade estará instalada no instante. Se eu não tenho essa noção, primeiramente de eu não tenho essa percepção de que a minha vida tornou-se no nada. Não é? E essa é a impressão de dormência que existe nas massas. E aí uns dizem, a massa dorme, está de dormência porque vive na CLT, porque não trabalha, porque não desfruta do prazer, porque isso, porque aquilo, porque não faz parte da revolução. O estado de dormência das massas vem de uma crise universal da consciência. É uma impossibilidade de ter contato consigo mesmo em primeiro lugar, para articular o seu próprio eu e dirigi-lo à estrutura da realidade. Porque a estrutura da realidade nos é estranha e demanda ser possuída. Por isso eu preciso ter plena posse de mim mesmo. Porque a realidade não me é amigável. Ela demanda uma orientação. Ela demanda que eu venha a trazer as verdades a respeito dos objetos para que assim eu me oriente. Então, a verdade é, eu tenho necessidade de tomar posse de mim mesmo porque eu sou um estranho diante da realidade. E pior, sou um estranho diante das pessoas. Porque todas as pessoas são seres subjetivos dotados de sua eicidade,
são unidades subjetivas ao qual eu não sei o que se está passando no seu ser subjetivo. E é por isso que existe a cultura, é por isso que existem as normas sociais. Porque eu não sei o que se passa com o ser subjetivo. Mas se eu tenho uma norma social, como os bons modos, eu já sei mais ou menos o que esperar. Mas saber o que esta eicidade, esta unidade subjetiva estar pensando é impossível. Então, nós somos estranhos diante das coisas, diante da realidade e mais ainda diante das pessoas. Nós temos um estado de solidão ontológica com o qual nós precisamos lidar. Nós estamos sozinhos no nosso próprio eu, na nossa própria consciência e somos espectadores de uma realidade estranha. Só assim nós podemos nos relacionar plenamente com outra eicidade subjetiva, outra unidade individual subjetiva, outro sujeito tão inabarcável quanto eu, solucionando as minhas contradições internas, tendo posse do meu próprio eu. Não é? Sem essa posse de mim mesmo, a estrutura da realidade, que me é inóspita, a demandar não que eu tenha experiência íntima, não que eu retire dos objetos a sua verdade, mas que eu crie diante de mim, diante do meu rosto, um véu de ideias, um véu fantasmagórico de ideias, um conjunto falso de verdades, uma farsa íntima. Ó, vejam que vos rodeiam, analisem se as suas ideias têm algum objeto e se existem alguma verdade nos seus discursos. Todas as ideias verdadeiras são as ideias dos náufragos. O resto é íntima farsa, retórica, postura.